Gostaria de contar para vocês a história da Lua, contada a partir das suas impressionantes crateras. Vamos lá? Se nós olharmos a Lua por um telescópio, podemos notar que ela é coberta por crateras de diversos tamanhos e profundidades. Milhares dessas crateras são chamadas por nome de grandes cientistas e filósofos, como por exemplo a cratera Copérnico, com cerca de 96 km de diâmetro, e a cratera de Platão, com cerca de 101 km de diâmetro. Uma outra coisa que notamos quando olhamos para a Lua é que algumas áreas são notavelmente mais escuras que outras. As áreas ou bacias escuras da Lua cobrem cerca de 18% da sua superfície. Por séculos, os observadores da Lua acreditavam que a Lua tinha continentes e oceanos escuros, que possivelmente abrigavam vida. Hoje sabemos que esses mares da Lua foram formados por uma grande quantidade de lava, que encheu uma cratera e depois se esfriou. Apesar disso, nós continuamos chamando de mares, como por exemplo o Mar de Chuvas, que está entre as crateras de Copérnico e Platão. O Mar de Chuvas tem cerca de 1.145 km de diâmetro. Em regiões claras, ao redor de algumas crateras que se estendem por milhares de quilômetros, tem estrutura que lembram alguns raios. Esses sistemas de raios lunares são formados a partir do material ejetado do impacto que formou algumas crateras da Lua. Graças às diversas missões espaciais à Lua, como as missões Apollo, que colheu amostras de rochas diretamente da superfície da Lua e trouxe para a Terra, e o programa Lunar Orbiter, que mandou 5 sondas espaciais à Lua para contar, catalogar e medir as idades das crateras, é que nós podemos ter uma visão melhorada da história da Lua e ter certeza de que ela não se parecia nada como observamos hoje. A Lua inicia sua história como sendo um polo de magma superquente que foi formado pelos gigantes impactos com a Terra cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Após o material quente colapsar em uma esfera, o magma começou a se esfriar e eventualmente os materiais mais leves subiram para formar a crosta primordial da Lua, enquanto o magma ainda estava quente abaixo. Há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um impacto gigantesco aconteceu no polo sul da Lua e formou a hoje conhecida base de Aitken. Essa base fica localizada no lado oculto da Lua e não podemos ver a olho nu, mas graças às sondas espaciais, nós sabemos que ela é a maior e mais antiga bacia da cratera da Lua, com cerca de 2.500 km de diâmetro. Essa colisão foi tão forte que espalhou alguns fragmentos de colisão para o hemisfério norte da Lua. A Lua passou por uma mudança em larga escala. Uma por uma, colisões gigantescas de asteroides e cometas foram acontecendo e formando outras bases lunares, algumas delas bem grandes, como o Mar de Chuvas. As grandes colisões aconteceram em um período conhecido como o pesado bombardeamento da Lua, entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, e formou as maiores bases de impacto da Lua. Devido à profundidade desses impactos por área fina crosta da Lua, o magma foi sendo espalhado pela sua superfície. Como a Lua ainda não estava fria em seu interior, o magma lentamente continuou a submergir através das camadas das crateras da Lua, formando um imenso oceano de lava. Uma nova era para a Lua se iniciou, onde a Lua apresentou uma atividade vulcânica, espalhando mais e mais as lavas na superfície. Essas mudanças geológicas são lentas e se iniciou entre 3,8 bilhões de anos e terminou cerca de 1 bilhão de anos atrás. Por causa do conteúdo alto de metais das rochas da Lua, as bases cheias de lava que se esfriam refletem menos luz e formam os oceanos escuros da Lua que nós observamos hoje em dia. Quando a atividade vulcânica finalmente cessou na Lua, há cerca de 1 milhão de anos atrás, a Lua continuou a receber mais impactos, mas os impactantes eram bem menores, formando as crateras intermediárias da Lua, como a cratera de Copérnico, de Platão e seus sistemas de raios lunares. Finalmente, nós chegamos na superfície da Lua, que nós observamos hoje com telescópios, que continua a mudar por causa de alguns impactos, mas com uma taxa tão pequena que não permite ser percebida por nós humanos, e a Lua permanece, portanto, como registro de toda a sua história, à luz dos nossos olhos. Agora uma curiosidade. Existe um homem que suas cinzas foram enterradas em uma das crateras da Lua. Este homem é Eugene Shoemaker. Eugene Shoemaker foi um geólogo e astrônomo que foi um dos fundadores do campo da ciência planetária. Ele foi um dos primeiros cientistas a afirmar que as estruturas de raios lunares eram feitas de dejetos de impacto, e não de atividade vulcânica, como se pensava antigamente. Ele foi cotado para ser o primeiro cientista a caminhar na Lua, mas foi diagnosticado com a doença de Addison e não pôde realizar esse feito. Ele morreu em um acidente de carro em 1997. Os diretores da nave decidiram homenageá-lo levando suas cinzas na sonda espacial Lunar Prospector, que colidiu com a cratera Shoemaker, que foi estudada e catalogada intensivamente por Eugene.